sou Leandro Arigoni, arquiteto paisagista do canal da Varanda. No vídeo que a gente vai apresentar aqui para vocês, o intuito desse vídeo é auxiliar a quem pretende fazer um painel vertical em casa, um muro verde, um quadro vivo. Então, quem pretende fazer, a gente quer dar todas os conselhos do que você precisa, o que você não precisa, porque eu falo que você ter um painel verde em casa é como você comprar um pet para ter em casa. E aí ele pode te dar muito trabalho ou pode dar menos. Então, se seguir o passo a passo que eu estou passando aqui, com certeza ele vai te dar muito menos trabalho do que a gente vê por aí. A gente acaba visitando muito painel que está abandonado, painel que a pessoa passou um tempo depois não consegue fazer manutenção. Então, assim, a gente vai tentar passar direitinho tudo o que vocês precisam para ficar mais fácil a manutenção desse painel dentro da casa, do escritório, da indústria, o que for o caso aí, tá? Primeira condição que a gente precisa pensar é na questão da iluminação, tá? Eu vou falar, se não tiver iluminação, é uma sala escura, tem cortina pesada, meu primeiro conselho é não faça um painel natural. Aí é melhor ir para o permanente, tá? Então assim, a primeira coisa que você precisa ter é iluminação. Pode pegar vento, pode pegar muito sol, pode pegar pouco sol, pode ficar numa área sombreada, desde que tenha luz, não tem problema. A gente vai conseguir se virar e vai conseguir montar o painel. A única condição que não dá é se não tiver nada de iluminação, for um lugar muito escuro, tá? A segunda condição que eu vou falar aqui com vocês, o que é? O painel precisa de muita água, principalmente quando a gente fala num painel que vai fechar toda a parede, essa planta ela vai estar num vaso pequeno, ela vai estar num recipiente pequeno e ela não tem de onde tirar água. Então, se você não conseguir molhar ele constantemente, o painel ele não vai ficar viçoso, não vai ficar bonito. Quem vai olhar vai dar a impressão de um painel sempre seco, um painel que está ali sofrendo, com folha amarela. Então, assim, o que a gente aconselha? Que tenha um ponto de água em qualquer lugar da parede para a gente conseguir fazer um sistema de irrigação. E aí você pode viajar, você pode ficar fora o fim de semana, que automaticamente a planta vai estar sendo molhada, tá? Então, essa é a segunda condição, que ele tenha que tenha condição de água, tá? Ele precisa de água. Difícil fazer um painel que ele vai sobreviver com pouca água. Depois, a gente tem uma coisa que quase todo mundo esquece, que normalmente quando a gente chega na obra, já está feito. E aí ninguém mais vai quebrar, ninguém vai querer cortar piso. Mas a gente precisa pensar na drenagem, que da mesma forma que a água entra nesse painel, ela precisa de um lugar para ir embora. Então, você precisa de um ralo embaixo do painel, tá? O que acontece? O timer vai funcionar ali 2, 3, 5, 10 minutos, depende do caso do painel, e ele vai ficar pingando por 1, 2, 3 horas, essa água vai ficar gotejando. Então ninguém vai querer ali um piso todo molhado. Então, o importante, embaixo do painel ele vai uma calha, e essa calha ela direciona exatamente para esse ralo. Aí o ciclo funciona certinho. Você tem iluminação adequada, você tem água e você tem a drenagem, tá? Então, isso são 3 requisitos assim fundamentais. Não adianta a gente pensar num painel se a gente não tiver isso. Já aconteceu de eu montar painel, o pessoal, vamos montar sem irrigação, não tem ralo, a empregada vai tomar cuidado. Não adianta. Se o painel, você não molha ele para não fazer sujeira, a planta vai morrer de sede. Se você molha demais e vai ficar sujando o teu piso, molhando o teu ambiente, ninguém consegue transitar, a coisa não vai ficar uma coisa prática de usar, tá? Então, esses 3 elementos, eles são bem importantes, tá? A gente desenvolveu, na verdade, são 3 tipos de painéis, 4 tipos de painéis, são 3 natural e um permanente. O primeiro painel que a gente desenvolveu, a gente chama de sistema muro verde. O que ele é? A gente vai já ter um muro, né, como estrutura,
ele vai ter uma tela metálica e os vasos, eles vão colocados nessa tela lado a lado, um em cima do outro. E aí você vai ter um efeito bonito, tá? Normalmente esse tipo de muro verde a gente utiliza mais quando ele vai ser visto de longe. Ele não é... Se você tem um lugar muito apertado e você vai olhar ele de perto, você vai acabar vendo o vaso, não fica legal. Então, o sistema muro verde a gente aconselha para quando você vai ver ele de longe, tá? E é uma área que pode ter algum respingo, que você não tem o controle total da água. A água pode cair numa folha, da folha ela vai cair para o... Então, se é uma área aberta, um piso que não é escorregadio, aí legal, dá pra gente pensar no sistema muro verde, tá? O custo dele é mais em conta do que o Slim, então isso é importante. Então, normalmente, para área grande, área que pode ter respingos, e você vai ver ele de longe, o que a gente mais aconselha é o muro verde, tá? Você vai ver ele de longe e ele pode ter mais água ali no chão, não vai ter tanto problema. Depois, a gente desenvolveu o sistema Slim. Esse sistema Slim, para que ele é normalmente para varanda gourmet, espaço mais confinado, espaço, por exemplo, você vai ter um jantar, você vai ter um painel colado ali. Você não pode ter um respingo, você não pode ter um piso molhado ali. Esse sistema, ele é um sistema metálico, ele é todo fechado, então a água ela vai correr por dentro do painel e vai cair nessa calha. Então, ele vai funcionar muito bem para área pequena. Ele é um painel bonito para você ver de perto, porque quando você olhar ele de perto, você não vai ver as aletas, você não vai ver as floreiras, ele vai dar uma impressão de um painel bem cheio, tá? Então, ele é mais caro do que o sistema muro verde, porque a estrutura dele é bem complicada de montar, tá? Mas ele funciona bem para áreas pequenas, e que você vai ver de perto e que você não pode ter nada de água ali escorrendo para o chão, tá? Então, ele é um painel, você vai visualizar ele de perto e você não pode ter tanta água não, praticamente ele é um painel totalmente seco, tá? Então, a gente já chegou a montar ele até em cima de móveis de MDF e ele funciona muito bem, tá? Depois, se você tem uma condição, custo, você não pode ter um custo muito elevado, você não tem condição de levar água até o painel e você pode de repente estar pingando um pouco, ter um respingo de água, a gente já vai falar um pouquinho desse sistema que são as molduras de madeira. Nós vamos falar de alguns ripados, porque a gente vai utilizar plantas que precisam de menos água. Então, uma rega ou duas durante a semana já é o suficiente. Mas o que vai acontecer? Quando você fizer essa rega, a água vai respingar, vai molhar o ambiente, tá? Então, aí você precisa pensar o que vale a pena. Esse tipo de painel não dá para ser automatizado, tá? Mas ele fica legal, o custo dele é bem menor que esses dois, porque ele acaba não ocupando a área toda, tá? Mas não dá para você viajar, passar 15 dias fora de casa. Quando chegar não vai ter mais nada. Então, pelo menos, você vai molhar todo dia e às vezes se viajar 2, 3 dias sem água, tudo bem, mas ele não vai tolerar uma semana sem água, tá? E aí, se você não tem essa condição, ou você não tem iluminação, você não consegue colocar a drenagem, você não consegue levar água até lá, aí não tem muito o que fazer. Aí a gente vai para o permanente ou artificial, o sistema que o pessoal chama. Aí a gente aconselha. O sistema permanente precisa pensar o seguinte, ele não pode ser feito em áreas abertas. Por quê? Com a ação do raio ultravioleta, a folhagem ela vai perdendo a cor, então ele vai perdendo o verde, vai ficando azulado. Então a gente aconselha ele sempre para lugar aberto, lugar fechado, tá? Aí é a única opção que você tem para utilizar ele. Eu fiz também um esqueminha aqui para auxiliar vocês, aonde colocar a torneira. Vamos imaginar que isso daqui seria uma varanda a parede de uma varanda de apartamento e o painel ele vai pegar toda essa área. Aqui onde eu fiz esse achurado, seria qualquer lugar aqui você pode deixar um ponto de água, tá?
nunca encostado nas laterais, nem perto do piso, nem próximo do teto, tá? O sistema de automação ele é por Wi-Fi, mas se você tiver um vazamento, ter que trocar uma pilha, quando tiver sempre a mão aqui é mais fácil. Ele vai ficar totalmente escondido no meio do painel. E o ralo em qualquer ponto abaixo do painel, que aí a gente vai fazer uma calha e já vai direcionar essa água direto para o ralo. Então, o sistema ele vai molhar todo o painel, a água vai vir para essa calha e daqui ela já vai direto para o ralo, então você nem vai saber que o painel está sendo molhado ou não. Outra coisa que a gente sempre vê, que às vezes acaba dando errado, são nessas varandas de apartamento que nós temos o fechamento de vidro, né? A gente tem aquele sistema retrátil. Então o que acontece? A primeira folha, ela não pode ser aberta, porque ela vai ficar em cima do painel. Então, ou você vai fazer um painel pela metade, mas vai ficar feio, porque você vai ver uma parte painel e uma parte, um pedaço de parede sem nada. Então, o que a gente aconselha? Se tiver no começo da obra, ainda não contratou o serviço de vidro, que a primeira folha, aqui a gente está olhando por cima, tá? Nós temos os vasos, tem uma vegetação, a primeira folha ela fica fixa e as outras ficam retráteis, porque aí dá para você trabalhar o painel em toda a parede, tá? E aqui quando o vidro ele tiver todo recolhido, ele vai ficar por cima das plantas, tá? Então isso é uma coisa que às vezes a gente vai esquecer, o pessoal esquece, só vai lembrar disso daqui na hora que está instalando o painel, tá? Outra coisa que a gente precisa pensar é o seguinte, eu desenho um corte aqui de uma varanda e você tem a iluminação. Nunca um painel você vai utilizar a mesma vegetação de cima até embaixo. Porque o que vai acontecer? Você vai ter área que ela vai ser muito mais sombreada. Então aqui é um tipo de vegetação, aqui próximo ao vidro seria uma vegetação que aguenta mais o sol, e depois aqui embaixo é onde toda a água escorre, já tem que ser uma vegetação ela mais propícia a receber mais água, tá? Então quando a gente consegue resolver todos esses problemas aqui, a gente vai ter um painel bem mais fácil de cuidar, vocês vão fazer uma manutenção muito menor nele. É um pouquinho chato, mas se olhar tudo isso daí direitinho, o trabalho depois vai ser bem menor, tá? Espero que tenham gostado. Em breve voltamos com mais dicas práticas de jardinagem e paisagismo. Obrigado.